como é que vocês estão? Apareci e quero desejar a todos vocês um lindo eclipse, uma linda oportunidade de aproveitarem o eclipse de hoje, que está para começar, para renovarem não só as suas energias, mas também renovarem quem vocês querem ser a partir de agora. Nossa, mas como assim? O que você está falando? Como é possível uma coisa ou outra? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu vou explicar. O Sol, tão venerado por todas as antigas civilizações, incas, maias, astecas, atlantes, persas, romanos, gregos, sumérios, hindus. Até hoje, a postura mais importante no yoga é a saudação ao Sol. No Antigo Egito, havia também uma saudação ao Sol, que até hoje é praticada em movimentos iniciáticos. Por que será? Naqueles que somos mais sensíveis, nos dias de hoje, ao contemplar o nascer e o pôr do Sol, pode-se despertar emoções em nós. Por que será? O Sol, quando nasce junto uma nova esperança, um novo desejo de fazer acontecer ainda melhor. Quando a gente contempla e observa o Sol nascendo, como se aquela luz fosse emergindo no horizonte e ao mesmo tempo uma fagulha de luz se acende dentro de nós. Parem para perceber, numa próxima vez que você for assistir ao nascer do Sol, como isso reflete dentro de você. Aquele ressurgir, aquele renascer de esperança, de novas possibilidades. E aquela luz solar acende dentro também, se você assim permitir e observar. Ao passo que quando ele se põe, é uma sensação de despedida, como se ele fosse descansar, mas na verdade quem descansa somos nós, porque ele continua brilhando, ele continua reluzente, ele continua com o mesmo poder e função. Só que a Terra, na sua rotação, faz com que a gente consiga descansar daquela luz intensa para poder repousar por alguns, trazendo para a nossa era, segundo a visão filosófica, como referência, o maior de todos, o maior filósofo de todos, Platão. Ele diz que o Sol representa a verdade. E ele traz uma linda e profunda analogia no mito da caverna, que eu vou detalhar em outro momento. Mas, assim como é difícil encarar o Sol aos olhos nus o tempo todo, fletar o Sol diretamente é difícil porque a luz machuca os olhos, tal qual é a nossa dificuldade de encarar a verdade. Por isso, nos utilizamos das sombras, para que fique mais fácil lidar com a verdade que habita em nós. Há 2 dias atrás, quando eu fui gravar o nascer do Sol, eu esqueci de levar o óculos. Há 2 dias atrás, quando eu fui gravar o nascer do Sol para vocês, eu esqueci de descer com óculos. E eu só consegui olhar para o Sol através da câmera do celular. Enquanto eu gravava, eu consegui ver o Sol refletido, mas sem a câmera eu não conseguia olhar para o Sol, por mais de frações de segundos. Há poucos dias também eu fiz essa analogia com relação a Jesus. Quando eu fui assistir ao pôr do sol prévio ao musical Paixão de Cristo, me veio essa sensação de comparar como seria encarar Jesus pessoalmente. Tamanha era a luz dele que reluzia para quem convivia ali ou para quem estava. Imagina como era encarar. Dizem que o campo magnético dele alcançava quilômetros, então você percebia a chegada dele a muita distância. Imagina a luz. Então o Sol é fundamental para a nossa saúde, para a nossa existência. Ele nos traz força, vitalidade, nos alimenta a nossa alma, alimenta o nosso corpo e as células do nosso corpo. E aí existem as explicações fisiológicas e biológicas que não cabem a mim dizer, mas vocês sabem da importância da vitamina D, como tantos médicos, e principalmente o meu irmão, o Dr. Barakat, fala sempre. Mas, ao mesmo tempo, não suportaríamos viver 24 horas com a energia solar.
Muitas pessoas não conseguiriam descansar, não conseguiriam repousar, precisa daquele blackout, e aí, mais uma vez, existem as explicações químicas e fisiológicas para isso. E assim é com a grande verdade. É difícil encarar a verdade 24 horas. Assim como a Terra precisa girar para ter o recurso da Lua, nós também precisamos ter essa sombra. Nós, seres humanos, também precisamos desse outro recurso. Afinal, o todo, representado no Tao, ele é composto pelo Yin e Yang. Ele é composto pela sombra e pela luz. O todo, a totalidade, é a junção da dualidade, e não a ausência de sombra, e não a ausência do Yin. Entendem? Aquelas pessoas que buscam a iluminação, aquelas pessoas que buscam a espiritualidade, geralmente tendemos a ir só para a luz, a querer ser só luz, e ignora as sombras. É como se elas não existissem. Já superei as minhas sombras, mas isso é uma grande enganação. Também muitas religiões trazem as sombras como se fossem os demônios, sabe? O evil, o mal. Devemos vencer e combater o mal, mas não é bem assim. Nós não alcançamos a iluminação combatendo a nossa sombra. Nós alcançamos a nossa iluminação, nos tornamos um sol quando nós conhecemos quais são as nossas sombras, quando nós primeiro admitimos que temos e sabemos quais são. E depois, quando a gente sabe administrar essas sombras, aí sim a luz é mais forte do que a sombra, mas não é negando ela, porque ela nos compõe, faz parte, habita em nós, nesse todo que somos. Então aí está uma grande chave para você. O ideal não é você ocultar, omitir, esconder, colocar debaixo do tapete, mas você conseguir fazer essa dança simbiótica entre luz e sombra. Bom, mas então o sol representa a luz, a consciência, o futuro. Representa o Yang, o ativo, o masculino. Enquanto a lua representa o Yin, a sombra, o feminino, o passado, as emoções, a intuição. É por isso que nós precisamos dos dois. E o que vai acontecer hoje, ou o que está já acontecendo nos céus, para todos que estamos aqui no planeta Terra, pelo menos, o que está acontecendo é que a lua vai se sobrepor ao sol por alguns instantes, ou seja, o passado vai estar sendo revelado, que estava antes oculto, sombrio, vai ser revelado na frente do sol, de forma que a gente consiga enxergar melhor. Então hoje, nesse grande portal energético, nós estamos tendo a possibilidade de, através do sol, que é o futuro, dar espaço para, no presente, representado pela Terra, contemplarmos o que estava oculto do passado, porque estávamos escondendo debaixo da poeira, ser revelado para nós, observar as nossas emoções e pensamentos que advêm do nosso passado, das experiências do passado e de crenças antigas do passado, observarmos com presença no hoje, para a gente desenhar um novo amanhã. O que está acontecendo hoje, sendo um eclipse solar em Áries, com vários outros planetas em Áries, que simboliza o início, é a casa 1 Áries, é aquele que é o ativo, é aquele que vai e faz, é aquele que começa. E agora assim, trazendo um tiquinho da astrologia, nós temos o Sol em Áries, Lua, Mercúrio retrógrado, Vênus, Nodo Norte e Quirón em Áries. Todos esses em Áries. O que isso diz para nós leigos em astrologia? De que vai haver um reinício global, é um novo start para a grande consciência humana e para a Terra, para quem governa a Terra, e nós devemos acompanhar isso, porque isso vai acontecer conosco inexoravelmente, só que você precisa ter consciência para você conduzir a sua maneira, senão você vai continuar sendo conduzida.
Entende? O que eu estou dizendo aqui é o que está acontecendo. Você sabendo disso ou não, acreditando nisso ou não. Quando você passa a saber, você passa a ter domínio sobre aquilo. E aí você é autora da sua história. E aí sim você desenha a sua maneira, senão você vai ser uma nada. Agora, durante o eclipse, a NASA vai fazer alguns experimentos de soltar foguetes em direção ao Sol, e também o CERN, que está localizado na Suíça, vai ser reativado. A intenção, resumindo, a intenção deles é que o tempo seja modificado. A nossa percepção sobre o tempo e espaço vai ser modificada, dentre muitas mudanças que eles estão tentando realizar. Se a gente colocar como se os Estados Unidos e quem detém o poder é a sombra, o mal, nós precisamos ativar muito a luz interna nossa, para a gente não ser uma nada disso, para a gente não ser conduzido só por eles da maneira que eles querem, porque sim, existe o bem e o mal. Mas eu não quero ficar entrando nesse mérito, porque quanto mais a gente fala ou pesquisa sobre isso, mais medo gera nas pessoas. E você viveu até hoje com base em medo. Medo no que te ensinaram, medo naquelas crenças, medo no pecado, medo não pode, medo disso, daquilo. E eu não quero fortalecer esse lado. Eu quero que você saiba que existem coisas acontecendo e que sempre existiu para que você seja manipulado, e que é a hora, e é uma excelente oportunidade de você deixar de ser manipulado, de você escolher o seu futuro, escolher quem você quer ser, utilizando como fonte de inspiração e de aprendizado tudo o que aconteceu até hoje no seu passado. Esse momento, vivendo o presente, você pode desenhar o eu sou. Então sempre que vierem as sombras, que surgirem as sombras para você, reafirme quem você é. Eu espero que tenha me feito clara aqui sobre a relevância do Sol, da Lua, do Yin e do Yang, sobre o eclipse que está acontecendo nesse momento e como podemos melhor aproveitar. Eu vou fazer a minha meditação agora, completar a minha meditação individualmente. E para aqueles que já foram e são meus alunos, alunas e pacientes, eu vou conduzir no próximo domingo uma meditação, vou trazer a analogia do mito da caverna com mais profundidade, porque aqui não dá para falar com detalhes tudo, é só para despertar a consciência em vocês, mas para a gente aprofundar nisso e fazer uma meditação de eclipse, onde vocês vão conseguir ouvir mais a voz da intuição, onde vocês vão conseguir ouvir aquilo que sussurra em você e despertar a coragem para fazer essa escolha e novas atitudes para poder ter essa nova vida. Eu vou te conduzir nisso no próximo domingo. Aí você escreve aqui no direct